A história do sexo, bom, ela é muito mais do que só corpos nus, né? É uma história sobre poder, sobre quem, afinal, escreve as regras e quem é ensinado a obedecer. Hoje, a gente vai fundo nisso. Vamos desenterrar as histórias que o mundo, de alguma forma, aprendeu a esconder dentro do nosso próprio corpo, para a gente entender, de uma vez por todas, como é que algo tão natural acabou se tornando tão controlado. Pensa só. Antes mesmo de existir uma palavra para sexo, o corpo já sabia. Antes da vergonha, antes da culpa, o sexo não nasceu como um tabu. Ele era, na verdade, um ritual, uma linguagem, quase uma passagem entre a vida e a morte. E essa ideia central aqui, o ponto de partida de toda essa análise. O que a gente entende hoje como sexo é, na verdade, uma construção. Não é algo que simplesmente nasceu com a gente. Então, para começar essa jornada, a gente precisa voltar, mas voltar muito no tempo. Lá para o Paleolítico. Uma época, olha, que desafia quase tudo que a gente aprendeu na vida. Um tempo em que o sexo era simplesmente parte do mundo natural, totalmente integrado. Vamos dar uma olhada, por exemplo, nas famosas Vênus do Paleolítico. Sabe, aquelas estatuetas com seios fartos, barrigas grandes, quadris largos. Por um tempão, a gente olhou para elas e pensou, ok, símbolos de fertilidade, simples assim. Mas, se a gente olhar de novo, esses corpos não parecem ter sido feitos para agradar um olhar de fora. Eles estão afirmando uma coisa, sabe? Abundância, resistência, a própria força de sustentar a vida. E o mais curioso de tudo, elas quase nunca têm rosto. Por quê? Porque não se trata de uma mulher específica, se trata de uma ideia. Naquela época, o corpo feminino não era um objeto, era o centro de tudo. E aqui a gente chega no ponto crucial daquele período. A ideia de que o corpo humano era uma coisa e a natureza era outra, simplesmente não existia. O corpo não estava separado da natureza. O corpo era a natureza. E pensem bem, quando o corpo é a própria natureza, por que alguém iria querer controlar ele? Faz sentido? Não há nenhuma evidência, nenhum sinal de vergonha ou repressão sexual nesses grupos antigos. É aí que a gente se depara com a pergunta que muda toda a história, né? Se o sexo era algo sagrado, integrado, quem foi que olhou para isso e disse, acho que isso aqui precisa ser controlado? A resposta para essa pergunta, ela tira a gente das cavernas e nos joga direto no meio das primeiras cidades. E essa grande virada tem nome, a Revolução Agrícola. É exatamente nesse momento que a humanidade para de vagar por aí, se assenta num lugar só. E com isso, o papel do sexo na sociedade muda. E muda para sempre. A diferença é gritante, é absurda. Pensa, na vida nômade, o corpo era a natureza. O sexo era um ritual que garantia a sobrevivência de todo mundo, do coletivo. Agora, com as cidades, uma ideia nova e poderosa entra em cena, a propriedade privada. E de repente, tudo muda. O corpo vira território. E o sexo? O sexo vira uma questão de herança. Ué, mas por quê? Simples. A partir do momento em que dá para acumular bens, terras, animais, uma pergunta nova e crucial aparece. Quem é dono do quê? E para os homens da época terem certeza de que as suas coisas seriam passadas para os seus filhos, eles precisavam ter certeza de quem eram os filhos, né? É por isso que as primeiras leis sobre sexo não tinham nada a ver com desejo ou moral. Elas falavam sobre uma coisa só: propriedade. E é nesse ponto que o corpo feminino muda de status, digamos assim. Ele deixa de ser só a fonte da vida e passa a ser visto também como um território. E não um território simbólico, não. Um território político mesmo. O útero vira um espaço a ser controlado. Para quê? Para garantir que a propriedade passe de uma geração para outra sem erro. Percebe? As regras não apareceram porque o desejo de repente ficou perigoso. Elas apareceram porque o poder ficou mais centralizado. Agora, vamos dar um pulo lá para a Antiguidade Clássica, porque é aí que a coisa fica ainda mais profunda. Nesse período, o sexo vira, sem disfarce nenhum, uma ferramenta para definir e para reforçar quem está por cima e quem está por baixo na sociedade. Olha que interessante. Na Grécia Antiga, a definição de um ato sexual não passava tanto pelo gênero das pessoas envolvidas. Passava pelo gesto. E qual gesto? A penetração. Penetrar alguém não era só um ato sexual. Era, antes de mais nada, uma demonstração de status, de posição social. A lógica por trás disso era bem clara e bem brutal. O papel ativo, o de penetrar, era exclusivo dos homens adultos, cidadãos, homens livres. Era o símbolo máximo de domínio, de poder. Já o papel passivo, o de ser penetrado, era o lugar das mulheres, dos jovens, dos escravizados, dos estrangeiros. E significava uma coisa só: subserviência, um status inferior. Ou seja, o sexo,
Mais uma vez, servia para ensinar a cada um qual era o seu devido lugar na cidade. Mas este controle podia ir para um nível ainda mais brutal. E foi. Se a gente pensa na lógica da escravidão, os corpos das pessoas escravizadas eram vistos como sempre disponíveis. Era um sistema de intimidade forçada. Aqui, o sexo era usado para duas coisas: produzir mais mão de obra, mais escravizados, e para reafirmar o tempo todo quem mandava. A penetração nesse contexto já não tinha nem a ver com um papel social. Era só a confirmação da posse absoluta de um corpo sobre o outro. Ponto final. Beleza, agora a gente entra na última parte da nossa análise para entender como esse controle foi evoluindo. Ele saiu da força física, das leis, passou por uma regulação que acontece dentro da nossa cabeça, psicológica, e por fim chegou na cultura do olhar, na cultura visual em que a gente vive hoje. A progressão é muito clara. Dá para dividir em 3 fases, basicamente. Primeiro, o controle era físico, externo. Leis, propriedade, escravidão, força bruta. Depois, ele foi para dentro, virou culpa, consciência, vergonha. E hoje ele é, na maior parte do tempo, visual. É o olhar, a mídia, a pornografia. Essa grande virada, essa mudança para o controle interno, tem um ator principal, o cristianismo. Foi ele que, de certa forma, tirou as regras dos livros de lei e colocou elas dentro da consciência de cada um. Aquilo que antes a lei ou o senhor de escravos impunha pela força, agora passou a ser regulado por um sentimento interno, a culpa. O corpo, então, aprendeu a baixar os olhos, a se policiar. E o que aconteceu? Essa nova vigilância, essa polícia interna, acabou criando 2 mundos completamente separados. De um lado, o mundo legítimo, permitido, que acontecia dentro do casamento. Do outro, o mundo do pecado, do desejo proibido, que foi empurrado para debaixo do tapete, para a escuridão. E essa divisão, nossa, ela mudaria absolutamente tudo. Só que tem um detalhe: reprimir o desejo não faz ele desaparecer. Nunca fez. Ele só busca outras saídas, outras formas de existir. E é exatamente nesse espaço proibido que algo novo começa a nascer. A lógica é simples. Quando não se pode tocar, se olha. Quando não se pode falar abertamente, se imagina. O desejo então faz uma viagem. Ele migra para o campo do que pode ser visto. Isso nos leva direto para a pornografia moderna. E aqui a gente precisa entender que ela funciona muito menos como uma expressão de prazer e muito mais como uma maneira de organizar o nosso olhar. O que ela faz? Ela quebra o corpo em pedaços, bocas, seios, gestos que se repetem à exaustão, e ela prioriza, acima de tudo, a performance em vez da experiência real. E aí a transformação se completa. O prazer em si passa a importar muito menos do que a prova visual de que alguma coisa aconteceu. O orgasmo vira uma métrica, quase uma nota de avaliação. A cena que se assiste vira um padrão a ser copiado. No fim das contas, o sexo se torna uma performance que está sempre esperando uma validação externa. Mas, apesar de tudo isso, o corpo tem memória. Ele ainda se lembra. Mesmo depois de séculos de controle, de silêncio, de uma avalanche de imagens, alguma coisa lá dentro permanece atenta. O corpo se lembra de um tempo antes da gente se comparar, antes da gente ter que performar, antes da vergonha, e essa sensibilidade, essa memória, ela não se perdeu por completo. Ela ainda está lá. Para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Olhando para essa história toda do sexo, o que será que é mais surpreendente, no fim das contas? O que foi escancarado, mostrado abertamente como uma forma de poder, ou aquilo que foi cuidadosamente escondido, trancado a 7 chaves como fonte de vergonha? A resposta para essa pergunta, talvez ela diga muito mais sobre quem a gente é hoje do que a gente imagina.